Programa Gente de Fé aqui pela TV Canção Nova. Que alegria e que privilégio estar com você nessa temporada Músicos. É isso, nós vamos vivenciar ao longo desses programas Gente de Fé a partilha, o testemunho, a história de cada um desses que nós vamos conhecer ao longo dos programas aqui Gente de Fé, Músicos. Bem-vindo a essa temporada e é uma alegria poder te acompanhar nesses testemunhos, nessas histórias que a gente vai vivenciar ao longo desses programas. Bom, hoje comigo aqui, meu querido irmão, um grande amigo aqui na caminhada também, Nando Mendes, bem-vindo ao Gente de Fé. Obrigado, Thiago, que alegria estar contigo. Legal. Que alegria participar aqui com você nesse programa. Mais uma vez, é a segunda vez nesse programa Gente de Fé. Eu estive já com o Padre Anderson aqui um tempo atrás e poder voltar novamente, estar contigo no especial para músicos é um motivo de alegria. Estar sempre com a canção nova, colhendo de Deus e poder testemunhar essas maravilhas. Que legal. Bom, vamos começar assim. Todo mundo conhece, né? Quem acompanha a música católica já conhece o Nando Mendes, mas vamos começar a partir do seu nome para a gente... Não, sempre foi Nando? Não, é Fernando. Vamos contar para quem está acompanhando agora, para já entrar na intimidade do Nando, porque a gente já conhece o nome artístico, né? Por exemplo, Tiago Tomé, que sou eu, né? Meu nome é esse mesmo, não tem nada de artístico não, é Tiago Tomé. Tem gente que pergunta, mas e aí? Colocou aí um nome porque TT, né, Tiago Tomé, eu falei, não, o meu sempre foi isso aí, e Tomé também é de família, Tomé é sobrenome, não é nome composto, né, mas Nando Mendes, vamos pro Nando Mendes, que é quem importa aqui nesse Gente de Fé. Olha, falando desse Gente de Fé de família, não podia, e falando desse tema, né, do nome, meu nome é Fernando, é nome de batismo, isso é muito importante, né, o nosso nome de batismo, porém, conhecendo na época, conheci... faz muitos anos, 97, o Valmir Alencar, também outro músico, né, católico. E foi uma sugestão, porque era um primeiro trabalho que eu estava para lançar na época. E aí ele sugeriu, é mais fácil o pessoal gravar Nando Mendes do que Fernando Mendes, e até porque já tinha um cantor popular com o mesmo nome, Fernando Mendes, né? E aí acabou que rolou o Nando Mendes e pegou. Mas mesmo. Também era um apelido de infância. Então sempre me chamam de Nando na família, Nando, e o Mendes é da família também, é o sobrenome. E aí casou bem o Nando Mendes. Quando a pessoa me chama de Fernando, ou tá brava comigo, ou não me conhece, algum outro lugar assim, né? Um ambiente mais corporativo, aí sim é Fernando. Mas na missão, na igreja, na família, no meio dos amigos, os mais íntimos, mais próximos, é Nando. Nando, vamos falar então da sua história com a música. Você sempre se imaginou assim, sendo um missionário, um cantor, um compositor? Porque assim, às vezes a gente quando é criança, a gente se encanta, né, com a música. A maioria das crianças, por exemplo, quer tocar uma bateria, né? Quando a gente pega os pequenos assim, eles gostam bastante de bateria ou um quer arriscar um violão, um tecladinho. Mas você sempre se imaginou assim, sendo um músico, um evangelizador católico desde criança? Não. Eu ingressei nesse mundo de Deus mesmo, vamos dizer assim, quando a gente fala nesse sentido. Foi um incentivo, claro, da minha mãe, era um desejo da minha mãe que eu tocasse violão e tocasse na igreja. Ela nem sabia que eu poderia cantar na igreja, então ela achando que só tocando já estava beleza, né? Uhum. Participando da vida da igreja como músico. E eu ganhei uma época um violão, só que eu esbarrava na pestana e não saía daquilo. Não... A gente está falando de que idade? Isso eu tinha 16, 17 anos, adolescente. Então, antes disso, nunca pensei em nada assim relacionado à música. Só cresci ouvindo meu pai. Meu pai, o tempo inteiro, era muita música em casa. Sempre foi muita música. E aí ele ouvia as músicas nacionais e internacionais. Música tipo o quê? Porque, por exemplo, na minha casa também era assim. A gente ouvia Michael Jackson, A.H., Roupa Nova. Então, essas referências de base musical é interessante para aquilo que a gente vai se construindo até como artista católico. De tudo. Por exemplo. Meus pais baianos, né? Da região ali de sul da Bahia, Porto Seguro, daquele extremo sul da Bahia. Então, desde música baiana, ouvia também minha mãe, por exemplo. Olha, que eu lembrei... Não dá pra te imaginar com música baiana. Não tem, mas olha que... É porque meu pai ouvia de tudo, bem eclético. Meu pai ouvia Rolling Stones, rock, ouvia Beatles, ouvia de tudo também. Meu pai, Rod Stewart, né? Sim. Esqueci como se pronuncia o nome, né? Mas ouvia de tudo, muita música internacional também. Então, foi uma mistura em casa, né? E minha mãe, Giliardi,
Putz, eu lembrei de Giliard essa semana, né? Então, assim, para as mães aí da época, vão saber do que eu tô falando, né? Roberto Carlos e tal, enfim. Só que aí depois de um tempo, e olha que minha mãe frequentava mais, meu pai menos assim na igreja, uma família bem, bem católica. E aí começou no retiro que eu acho que estava vivendo uma vida bem afastada de Deus mesmo, bem rebelde na minha adolescência. E o que aconteceu? Minha mãe recorreu a um primo e falou para esse primo, preciso arrumar algum retiro bom, tem algum retiro para levar esse menino? E na época eu fiz o primeiro TLC, que era treinamento de liderança cristã na minha diocese, que eu sou de Santo Amaro. Ah, tá. Então você estava aqui em São Paulo, já em Santo Amaro. São Paulo. Não, meus pais, eu nasci aqui. Entendi. Né? Então meus pais vieram para cá também, se conheceram aqui, casaram e tal, tudo mais. Aqui em São Paulo tá o mundo inteiro, né? Então, o Nordeste, o japonês, o árabe, aqui tem o judeu, tem tudo aqui em São Paulo. Né? Tudo aqui, nossa. E aí minha mãe falou com esse meu primo e ele me arrumou, né? Ele falou, não, então leva ele para esse retiro. Que era um retiro mais da pesada, né? Assim, vamos dizer assim, a galerinha que ia lá, é um retiro de chamado, assim, de dar um choque, né, do jovem. A ideia era essa, e eu sentia isso também na época. Da pesada você diz por causa de quem ia participar ou da pesada por causa do apelo que tinha no retiro? Em todos os sentidos. Porque a galera que participava, eu lembro que tinha histórias assim do pessoal que ia, então tinha uma galera que era ligado ao mundo das drogas, né? E aí depois ficava às vezes em cima do telhado, não deixava ninguém dormir. Era um desafio, por isso que às vezes tinha que ser também pesado o estilo as pregações, de abordagem, porque era necessário. E quando você diz que você estava meio perdido assim, meio na bagunça, era o que você estava vivendo? O meu... Porque você falou da galera da droga mais pesada. Mas... o meu, eu não fui para essa área ainda da droga, mas eu tive outros vícios, como balada de segunda a segunda. Então, mesmo que na época do trabalho, saía do trabalho, já ia para balada, depois no outro dia ainda não... Nessa época adolescente você já trabalhava, então? Eu comecei cedo. Já com 16 mesmo eu comecei, foi o meu primeiro trabalho. Supermercado, empacotador, foi o primeiro trabalho. Que era o que tinha de vaga ali mais próximo de casa. E aí fui progredindo também. Acho que o primeiro trabalho, com 6 meses, eu fui promovido. Com 1 ano eu já era encarregado de um dos departamentos de hortifruti, fazia compras, enfim. Mas a música entrou então em que momento? Aí a música entrou nesse retiro, primeiro retiro que meu primo me levou, que é o TLC. E nesse retiro que eu fiz, eu conheci um jovem. Hoje a gente ele tem um apelido de Minhoca, né? Se você estiver assistindo aí, é o Rogério, que é da comunidade do Padre Antonello, Aliança de Misericórdia. Eu não sei, há muitos anos que a gente não se encontra, né? Mas ele marcou. Foi aquele jovem que, tocando violão, fazia palestra, pregava, fazia tudo no retiro. Foi o primeiro cara que você admirou, assim? Foi o primeiro cara que eu admirei. Tipo, Não, eu saí de lá falando, eu quero ser como esse jovem. Legal. E eu grudei nele, cara. Eu grudei mesmo. Eu falei assim, cara, me ensina. Porque era o desejo da minha mãe tocar o violão, olha só. Eu desbarrava na pestana e nada, não saía daquilo. E de repente eu vi aquele jovem me inspirando e falando, não, cara, eu quero ser como ele. Porque o jeito que ele abordava, como ele transmitia a fé, e foi de Deus, foi um encontro pessoal com Jesus naquele retiro. E dali muita coisa mudou, porque eu já chamei o meu pai em seguida, aí chamei ele para fazer o TLC dos pais. Então começou uma mudança na família, uma mudança geral na minha casa, a partir desse encontro. E eu fiquei tão impactado, foi tão forte para mim aquele encontro, que no mês seguinte, eu tive o meu batismo no Espírito Santo na Canção Nova, que foi na Canção Nova na época aqui em Santo Amaro também. E era uma semana jovem, falando sobre sexualidade, porque era um pouco daquilo que eu vivia. Então, você está na balada, você está exposto a esse mundo, né? Então a Canção Nova já está nos seus inícios aí de experiência com Deus, aí um mês logo depois. Um mês depois foi Canção Nova, e aí a Canção Nova veio para trabalhar muito forte, especialmente nessa parte da sexualidade, porque foi ali que eu decidi, esse meu batismo, ouvindo aquelas pregações, falei assim, a partir de hoje, né, eu não cometo mais esse pecado X da sexualidade, Y da sexualidade, né, pra gente ter que tocar o nome aqui, mas eu falava assim, direto, eu falei, ponto, eu não quero mais isso aqui para mim. E lá se vai quantos anos já que eu consegui vencer isso.
Teve outras etapas de namoro, dificuldades, coisas que você vai ainda sendo tentado, cai aqui, levanta, confessa, mas tiveram coisas daquele batismo no Espírito Santo que nunca mais, que foi uma libertação. Claro que não foi fácil, né? A gente também vai tendo que ir lutando, né, contra isso e vivendo essa questão mais de, como que eu posso dizer assim, de virtude mesmo, né? Porque você tem que lutar contra, afastar algumas amizades, né? Alguns lugares você tem que sair daquele lugar, daquele ambiente, enfim. E aí a música entrou nesse período, com esse jovem. E eu, grudando nele e junto com a Canção Nova, eu comecei a participar de todos os retiros. Aí vieram os retiros da Canção Nova. Eu fiz o primeiro retiro de músico, aquele separado ainda, sabe? Aquele que fazia em Lavrinhas. Sim, sim. Eu estava lá naquele primeiro, fiz o segundo. Então, falava assim, poxa, mas eu sou compositor de uma música só, o que eu estou fazendo aqui, né? Que na época eu tinha só uma música, Tudo Podes, que o Valmir veio a gravar essa canção no CD Misericórdia Infinita, nasceu a canção Cenáculo de Amor junto com ele, enfim. As coisas começaram a caminhar, a fluir. Mas vamos voltar um pouquinho, porque a gente já avançou aí na história, já a partir até da gravação já das músicas, né? Do Valmir. O Valmir gravou 2, pelo menos nessa época sua, né? No Misericórdia Infinita. Sim, foi isso. Mas antes de como é que foi esse encontro, assim? Porque você falou primeiro dessa etapa de conversão. Então, foi ali TLC, foi ali Canção Nova. E aí é interessante porque, assim, tem gente que já começa meio que na igreja, no Ministério de Música. Então, atraiu ali, começou, e aí isso foi depois introduzindo toda a parte de fé. O seu não, Deus te atraiu, teve um momento já de conversão, de um início de mudança, até que entrou então a música, aí já veio composição, mas como assim? Porque assim, geralmente as pessoas demoram um pouco para se descobrirem como compositora, né? Porque até eu me lembro que o Padre Jonas, quando conta daqueles tempos, né? Daqueles anos 70 ali ainda, onde eles cantavam várias canções, e ele diz que nos retiros, o que o pessoal fazia? Como não tinham outras composições, eles pegavam músicas seculares e colocavam letras de evangelização, né? E aquilo ali incomodou muito ele achou um absurdo, foi quando ele falou, não, então eu vou compor as canções para esses retiros, porque não faz o mínimo sentido a gente usar melodias, e ele dizia, eu achei aquilo uma falta de criatividade, do jeito do Padre Jonas falar. Mas alguns vivem esse processo. Poxa, eu compor? Como assim, né? Eu vou revelar algo que... Quem sou eu para compor? E quando você se entendeu já nesse início de música na sua vida, você já se entendeu como compositor? Como foi isso, Nando? Olha, isso foi em 97, esse meu primeiro encontro do TLC, e foi no mesmo ano que eu tive o meu batismo na Canção Nova. Sim. O que acontece é que a partir disso, eu comecei, todos os meses, cada mês tinha um encontro em algum lugar do TLC. Então, o primeiro passo foram esses TLCs e os encontros que eu fui fazendo com a Canção Nova e depois conheci a Renovação. Tanto que a minha paróquia não tinha jovem tocando. Eu acho que isso tudo foi um motivo e nessa época tinha um senhor, ele começou a me dar a oportunidade para cantar com ele na paróquia. E nós começamos a formar, com um grupo de jovens, um grupo musical para cantar também nas missas e nos nossos grupos. E aí, cantando ali e estando próximo a esse pessoal que já estava mais ligado à música católica, eu fiz uma imersão na música católica. Nessa época era música que me tocou muito, Ninguém Te Ama Como Eu. Tive a graça de conhecendo coisas pela internet, como Martim Valverde, uma galera assim, né? Então, Dunga, vários me influenciaram muito, né? E indo nesses encontros, eu comecei a perceber que muitos eram compositores. Como eu conheci em seguida um sacerdote, a partir dele que eu conheci o Valmir, e ele me contava as coisas. Nossa, é muito bom compositor, aquele outro. E ele começou a abrir esse leque, né? E aquilo começou a me chamar a atenção. É claro que a minha primeira canção nasceu em uma adoração, que foi a música Tudo Podes. Essa foi a sua primeira música? Foi a minha primeira música. Então, em uma adoração ali... Dá um trechinho pra gente, só pra gente. Sei que tudo podes, meu Deus, nada pra ti é impossível. E eu lembro que eu vivia essa experiência, que a primeira estrofe era: ferido está meu coração, buscando direção, confiante ele espera ser curado para amar. E eu não sabia que isso tinha frase de Padre Jonas.
Curados para Amar. Então, maravilha. tem muita coisa nas minhas músicas que eu percebo que é fruto dessa experiência com a Canção Nova, essa experiência de fé. Mas é claro, ali eu entendi como você quis, onde você quis chegar. Pô, do nada você passou a compor. Não, essa canção foi uma experiência ali, uma experiência que eu sentia uma necessidade, não sabia que ele seria compositor, não tinha pretensão, nada disso. Nasceu. Aí, a partir dela, vem um questionamento. Cara, como é que saiu isso? O que fazer com isso depois? Né? E aí a comunidade é aquela que vai confirmar. Né? E aí a minha comunidade começou a confirmar. E aí começaram a aparecer as primeiras, na época tinha as missas, né, por cura e libertação na minha diocese. E aí nosso primeiro grupo, começaram a convidar a gente para ir para o grupo. Eu lembro que eu ainda fazia as coisas muito no automático, de pegar encontros, por exemplo, que nem eu lembro da época do Flavinho cantando, e eu pegava aquelas fitinhas, porque Canção Nova tinha muitas das fitinhas, cassete, né? Eu tinha minhas fitinhas até pouco tempo aí, acho que tá na casa dos meus pais, as fitinhas do meu encontro, primeiro encontro na Canção Nova do meu batismo, e eu pegava às vezes uma oração de algum cantor católico e eu ficava tentando decorar aquela oração, porque aquilo me tocava e eu achava que eu ia conseguir transmitir igual. Né? Então, assim, realmente, olha como a gente chega ao ponto de, assim, era muita ingenuidade, né? Eu estava no começo, vivi tudo isso e foi válido, foi muito bom, mas aí com o passar do tempo, com a comunidade... Você sabe, Nando, que essa experiência que você fez, a maioria dos antigos eles contam, por exemplo, o Eugênio fazia isso de ouvir pregação do Padre Jonas, o próprio Dunga já contou essa experiência, o Ricardo Sá também, de ficarem ouvindo ali orações ou pregações e transmitir aquilo, até decorar. Até decorar. Bom, isso aqui funcionou, tá tão bonito isso que eu quero falar desse jeito, eu quero pregar desse jeito. E é tão bonito isso quando a gente tem uma referência, porque até eu tenho essa pergunta para você. Você acredita que assim como a fé ela é transmitida e a gente passa, como você falou, eu admirei a fé daquele rapaz, eu admirei o jeito que ele evangeliza. Na música também é assim? Você acredita que na música católica, que na experiência, até do que a gente vê hoje, porque a música católica hoje ela é bem diversificada, né? Ela foi mudando ao longo do tempo, né? A gente teve aquele tempo de muito canção nova, né? E hoje em dia até é interessante você olhar que a maioria do cenário, em especial dos jovens, a gente não tem mais tanto aquela referência que a gente tinha como na nossa época, de Martim Valverde, de Eugênio Jorge, a própria Canção Nova, né? Enfim. Então, você acredita que isso tem sido passado para a geração atual? A música, sim, passa. Eu acredito que a música, ela passa, até porque, uma vez, não sei se faz sentido isso, tá? Vocês vão ver se faz sentido para você. Uma vez eu ouvi que aquilo que você assiste, aquilo que você escuta, às vezes até algo assim divertido, algum programa, quando você fala assim, eu gosto muito daquilo, que você repete aquilo, é porque tem dentro de você alguma coisa, algum aspecto, você se identifica com aquilo porque tem algo de você dentro daquele, sei lá, stand-up, ou seja do que for. Sim. A música é a mesma coisa. Então, por que muitas vezes, muitas canções ou cantores específicos me tocaram tanto? Me ajudaram a rezar tanto, a me abrir tanto para Deus através de suas canções, de suas pregações, do seu jeito de ministrar. Então, sim, eu acredito que tem algo da pessoa dentro, mas ela não consegue ainda perceber, ela se identifica e gostaria até de reproduzir aquilo, né, de alguma forma, e aí é só uma questão de maturidade com o tempo, perceber assim, ó, às vezes é um elemento, às vezes é alguma coisa, às vezes é a maneira como ela transmite, a verdade como ela transmite, e você vai ter que encontrar a sua verdade, o seu jeito de transmitir. Mas sim, e aí você falou um fenômeno agora, que agora as músicas realmente, é até desafiador pra gente, né, até desafiador como levar e tal, enfim, mas é porque também é esse fenômeno da internet. E aí também isso influencia muito, né? Porque você pode fazer hoje um conteúdo na sua casa, em qualquer lugar ali, o pessoal está fazendo de diversas formas e às vezes um jovem que gostaria de ter um espaço X, não tinha, porque eu lembro que eu ficava no palco da Canção Nova, eu ficava ali
babando pelos músicos tocando, cara. Nossa, eu vi os músicos tocando e eu cheguei uma vez, eu falo assim, um dia eu vou estar aqui, gostaria de estar aqui. Senhor, eu pedia sem saber, mas era porque eu era impactado de tal forma, né? E por isso que eu sei da força da evangelização que a Canção Nova tem. Eu sou fruto da Canção Nova e tive a graça depois de poder, né, de estar aqui hoje contigo, de compartilhar meu ministério com vocês, que estão ali, que são Canção Nova, que estão há tantos anos já evangelizando por esse Brasil afora, fora do Brasil. E eu cumpri esse sonho e depois entendi que era mais do que isso que Deus queria. Deus queria que eu fosse também um evangelizador com vocês através da canção. Do meu jeito, né? Cada um da sua maneira de levar, mas sendo também Canção Nova de alguma forma. Eu me sinto como um amigo Canção Nova que eu sou, Canção Nova também, e aonde eu vou, sei dessa responsabilidade de ser Canção Nova e ser igreja, né? Porque a gente fala em nome da igreja. Então isso é muito bacana, e aí, respondendo você, sim, influencia muito, muito, muito mesmo. Acredito que muitos aqui estão falando, eu realmente fico louco quando eu vou assim, tenho vontade também, como músico, você, com certeza, de estar ali, de ser como Tiago, corajoso como Tiago, né? Corajoso como muitos foram, como Monsenhor Jonas, e enfim, influencia padres, influencia todo mundo. Falando de música, como a gente é especial músicos, né? Que música você lembra agora? A gente já está encerrando esse primeiro bloco, é tão rapidinho, mas que música você lembra e você, por vezes, talvez volte nela, que ela marca a sua experiência com Deus, a sua experiência de fé, porque eu acredito que todos nós, né, seja do mais simples, aquele que é o músico mais renomado, ele tem alguma música que marca a sua intimidade com Deus. Se você fosse traduzir essa música agora, seja sua ou de qualquer outro, mas que marca a sua... Essa música aqui, eu me calo, aqui, pronto, aqui é águas profundas, aqui é intimidade com Deus. Que música é essa, Nando? Cara, a música que você me fez lembrar agora é simples, mas é muito forte, acho. Ou Santos, ou... Nossa, até para cantar é difícil, né? Ela é forte. Foi uma das músicas do começo para mim, assim, que marcou muito, né? Ou Santos ou nada queremos ser. Eu lembro o Ricardo cantando, depois o Monsenhor, assim, vocês sempre lá. Eu acho que é uma canção que me toca, assim. Falar dela é difícil. É difícil. Não dá nem para cantar, desculpa, mas é difícil. Então, se estivesse com violão, a gente até consegue sair um pouquinho, pensar em outra coisa, né? Mas essa canção, às vezes eu recorro quando eu sinto, assim, daquelas que marcam. São muitas canções que marcam Sim. a nossa caminhada, são várias etapas, são momentos, assim, mas que eu lembro no começo, que eu falo desse batismo no Espírito Santo, essa foi, eu acho que a canção que tocou muito nesse encontro de Semana Jovem. Então, acho que agora dá a linha, né? Os santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais em meu pensar. E aí vai, cara. Eu acho tão simples, mas é tão direta, ela é tão profunda. É uma experiência. Que bom saber que essa canção e essa vida do Padre Jonas, né, que exalou tudo isso nesse Gente e Fé Músicos, ele já está marcando essa nossa temporada. Bom, eu vou segurar o Nando aqui, mas eu já quero te provocar com essa, Nando. Agora eu quero que você já fique aí no coração com essa pra volta. Qual é a música do Nando? Dele, porque assim, a gente às vezes compõe algumas coisas que ficam só pra gente, que a gente nunca cantou pra ninguém, a gente às vezes tem aquele grande sucesso que todo mundo canta, mas qual é a canção que mais revela do Nando, do interior dele? E a gente vai voltar já com essa música após esse breve intervalo que você vai ter aqui na TV Canção Nova. Gente de Fé, especial músicos, é muito bom ter você aqui com a gente. Vai pensando quais são... Se você estivesse aqui do meu lado agora, se eu fosse te entrevistar, qual é a música que marcou a sua história e que você contaria pra gente nesse Gente de Fé, especial músicos? É pra você, é com você também. Vem participar com a gente. Já de volta aqui pela TV Canção Nova com o nosso Gente de Fé, especial músicos. E aí,
Pensou na sua música, aquela que marcou a sua história? Ou aquela que você revelaria aqui? Quem sabe cantar um trechinho? Bom, manda isso aí pra gente, a gente quer a sua participação também nesse programa, tá bom? Aqui na TV Canção Nova você sempre tem esse lugar. Obrigado desde já também a você, sócio evangelizador, que sustenta essa obra de evangelização. Eu provoquei o Nando Mendes, que é o meu convidado de hoje aqui, a revelar aquela música que fala do coração do Nando. Talvez você tenha algumas para dizer, olha, Thiago, em tal momento eu vivi isso, em outro aquilo. Eu sei que você tem história de dor, né, de um tempo onde você até ofertou isso a Deus. Isso deve ter dado fruto de canções, É verdade. né? Mas agora, nesse Gente de Fé, músicos, você partilhando da sua experiência, pode até ser mais de uma. Thiago, essa música, ela fala totalmente do Nando Mendes. Quer conhecer um pouco da profundidade ou do coração do Nando Mendes? Então ouça essa canção que eu partilho agora. Nossa, que difícil, né? Porque você como compositor sabe, realmente, como você disse, são várias etapas, momentos, e em cada momento uma é mais forte, né? Ela ressalta ali aquele momento que você está vivendo. Eu acredito que depois que eu passei pela experiência de fé, que é uma experiência de dor, onde eu fiquei com uma certa deficiência nesse braço, né, esquerdo, e foi uma experiência de 4 cirurgias, foi uma experiência de 24 dias no hospital, de incerteza se eu voltaria a tocar ou não. Então, como músico, realmente foi uma experiência forte, de dor, mas ao mesmo tempo de muita esperança. Não posso negar que, assim, Deus foi conduzindo tudo. Cada momento, assim, no hospital, eu sentia a força, a presença dele. E aí essa canção, a canção que nasceu, que eu lancei pela gravadora Canção Nova, você estava na época ainda do estúdio ali, né? Acompanhando as nossas reuniões, apresentando o projeto. A canção Além da Dor, ela retrata esse que é o tema do programa, Gente de Fé. Porque é no momento difícil que a fé é exigida de nós, né? Quando a gente está tudo bem, está tudo tranquilo, é mais fácil, né? Não, eu acredito, eu vou te seguir sempre, Senhor, eu vou estar, né, aquela empolgação. Mas no momento difícil, está assim, não, Senhor, eu aceito, como dizia muito, e diz a Canção Nova, o Padre Jonas, né? Essa visita de Deus na minha vida, eu tomo posse dela, eu sei que o Senhor tem algum fruto, algo a realizar, um para quê. Então a música Além da Dor assim, eu acho que hoje é uma música que retrata mais esses últimos tempos, esses tempos difíceis que nós estamos vivendo em geral, após tudo o que a gente passou, todo mundo, né? O mundo inteiro, depois de uma pandemia, enfim. Eu acredito que, sim, fez refletir bastante a música Além da Dor. Essa Tudo Podes que eu cantei lá é a primeira, aí tem isso. Cenáculo de Amor é uma canção que onde eu chego o pessoal fica... Não sabia que era sua também, e foi uma experiência muito bacana que eu vivi na época, né, como irmão com o Valmir, assim, de composição. E, assim, Peraí, só pra gente não perder, trechinho de Além da Dor e eu sei que tudo lá. pode já foi, e trechinho de Cenáculo de Amor, só pra você, porque às vezes só pelo nome a gente não associa tanto a música, mas vai lá. O Além da Dor é uma canção que nasceu dessa experiência no hospital mesmo. Então, inclusive, uma parte dela eu fiz antes de ir para a cirurgia. Que ela dá para cantar um trechinho? Dá, por isso. O meu olhar é limitado para enxergar em meio à dor, ou quando o sofrimento bate à minha porta, meu caminhar parece estacionar e até voltar atrás. É como se eu desse passos no escuro, sem luz para iluminar, sem chão para pisar seguro, testando forte a minha pobre fé, sem rumo a seguir e a dor que insiste em me machucar, ferindo o coração. Aí tem a segunda parte da música que é pela fé, né? Mas pela fé sei que é possível enxergar muito além da dor e de tudo que o homem não pode explicar. Meus passos já se põem a contemplar a força do Senhor que me impulsiona para o alto e bem mais longe. Tua luz a iluminar, mesmo sem chão pisar seguro, e ver que atrás da dor se esconde o amor.
tua graça conduzir, dando um sentido mais profundo, curando o coração. Aí teria uma terceira parte ainda da música que depois fala dessa que aí é para você ouvir agora, porque se tá bonito o Nando cantando a capela aqui, e é muito legal porque o Gente de Fé nos proporciona isso, né? Que é uma experiência diferente. Na verdade, eu penso que essa temporada ela vai nos enriquecer também de uma outra forma, porque é muito legal ver com banda, com arranjo, com tudo, com violão também, já fica uma coisa bem mais profunda e tal. Mas assim, a capela, nesse jeito simples, que é no meio da entrevista, eu acho que Deus tem muito a fazer na gente. E também vai te provocar a procurar essa canção. Como é que será ela com arranjo? Como é que será ela ouvindo aí, seja no YouTube ou nas plataformas digitais, né? Suas músicas estão lá também, estão lá no Spotify, Deezer, tá lá. Você vai procurar. Nando Mendes, coloca lá que Além da Dor. Além da Dor é essa canção. Mas tem Cenáculo de Amor, que inclusive, Nando, eu não conheço nenhuma outra canção que fale dessa oração que a gente reza, né? Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Foi proposital isso? Assim, tipo, eu não conheço nenhuma canção com essa oração e eu vou compor algo assim porque eu acho que vai ficar interessante e as pessoas vão cantar. Existe um pouco de estratégia na composição, Nando? Acho que é legal a gente falar também sobre isso, com verdade. Sim, existe sim estratégia, mas nunca foi o meu perfil. Entendi. Meu perfil, eu falo até para minha esposa, ela fala assim, você é compositor, ela gosta, né, das minhas composições, a esposa, né, não vai gostar? Ela gosta e ela fala assim, você poderia compor mais, mas eu falo assim, amor, eu não consigo. Eu tenho que estar vivendo aquele momento ou algo assim, ou de repente, assim, se eu sinto que é um projeto, hora de entregar, precisa, né, às vezes está faltando alguma coisa, você pode perceber que às vezes você que está dificultando um pouco o processo e pode acelerar. Ok, mas eu costumo, as minhas canções nascem naturalmente e essa canção foi natural, por quê? Porque o Valmir tinha a melodia dessa música e quando ele me convidou para compor com ele, nós estávamos fazendo uma experiência em Brasília, né, de comunidade, assim, foi uma experiência muito legal. E aí nós passamos 2 madrugadas orando com aquela melodia. E, de repente, ele mal sabia que eu já tinha, naquele início da minha caminhada lá do TLC, eu tinha feito uma viagem com aquela sede que eu tinha, né? Que tava aquela sede de Deus de início, assim, também, que deve manter, mas eu falo que aquele início, assim, eu fui para Jauru, que era com o Padre Gobi. Então, eu fui e fiz aquela experiência de peregrinação junto com o Padre Gobi. Então, naquela época que eu adquiri o livrinho azul, conheci a oração, olha, anos atrás da gente compor junto a música. O livrinho azul é qual que você fala? O livrinho azul tem um azul das orações, das aparições de Nossa Senhora, que é do Padre Gobi. Sim. E nele tem essa oração, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão e tal. E daí... Porque senão a gente fica aqui, né, lá, o livrinho azul. Dá esse livrinho azul. Nossa, aqui na minha cabeça, por exemplo... Todo mundo conhece o livrinho azul, né? Todo mundo conhece o livrinho azul. Mas aí o que acontece? Por exemplo, a gente da canção, ela pega lá o livrinho azul, são os nossos documentos ainda antigos, né, pra gente. Eu conheço esse livrinho azul também, legal. Se você falar, o livrinho azul, ou então pode ser também do ofício, né, aquele ofício da Imaculada também é azulzinho. Então eu fiquei, cara, livrinho azul. Mas tem um livrinho azul, que ele é grossinho assim, sabe? E aí, então, o que aconteceu? Nessas 2 madrugadas, em resumo, a primeira, claro que eu fiquei assim, eu não acredito que o Valmir me chamou para compor com ele. Né? Eu pensei assim, entre nós, lascou. O que eu vou fazer se eu não conseguir contribuir com nada? E passou a primeira madrugada e ele, alguma coisa, eu sugeri algo e nada realmente encaixava, né? Aí eu pensei assim, vamos lá, vamos descansar, amanhã tem mais trabalho, missão, ele não vai me chamar mais para compor com ele, né? Óbvio, eu pensei, né? Mas não, ele falou, não, vamos fazer junto essa canção. Me chamou novamente para a gente dar continuidade. E foi aí que, terminando a segunda madrugada já, tipo, eram 5 horas da manhã, já tinha deixado o violão de lado. A gente já não estava mais mexendo com a música. Sabe assim, vamos fazer uma oração final para a gente descansar e agradecer a Deus por esse momento de partilha, né, de trabalho aqui, né, para compor. Ele falou, faça a oração hoje você. E aí a oração que veio espontânea foi, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. E enquanto eu falava, ele foi escancarando assim o olho para mim, é isso,
é isso, espera, é isso. E pegou o violão e encaixou perfeito, cara. Vinde Espírito Santo, vinde. E aí nasceu a canção dessa forma. Você vê, foi uma experiência... Aí eu falo assim, como tem a mão de Deus, não foi uma coisa técnica, uma coisa planejada. O Valmir sentiu realmente que deveria compor comigo essa canção, juntou com a experiência que eu havia feito. Então, assim, a forma como o Espírito Santo agiu, a forma como Deus conduziu tudo, na docilidade dele, na aceitação, porque foi um desafio para mim. Foi como assim, ai meu Deus, o meu medo, mas eu encarei aquele desafio e no final nós fomos surpreendidos por uma canção que hoje, assim, onde eu vou, assim, o pessoal canta. Dificilmente a gente clama o Espírito Santo pelas mãos de Nossa Senhora, assim, né, sem cantar. Acho que dificilmente tem um momento, pelo menos do que eu acompanho na Canção Nova, a gente não consegue lembrar de outra canção, ou não tem outra canção que nos sirva tanto, né, porque é um serviço, né, um ministério como essa. Ô Nando, falando dessa experiência, dessa canção que fala de Nossa Senhora, você tem outras composições marcantes de Maria, sim? De Maria tem uma que eu fiz com participação da Fátima Souza, né? Até o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Aí a gente canta Ave Maria, cheia. Aí entra a parte de Nossa Senhora com participação da Fátima, então tem essa canção. E deixa eu ver se eu tenho alguma outra de Nossa Senhora. Acho que são essas duas que eu tenho de Nossa Senhora. Até a gente precisa... Não, é interessante, porque esse tempo eu estava também refletindo até sobre isso. Pô, Thiago, eu nunca fiz, eu não tenho nenhuma ainda. E eu falei, cara, já compus tanta música, mas para Nossa Senhora eu ainda tenho essa... Mas é um desafio. Eu acho que não é tão simples. E não é por mesmo, não ser mariano, por não ter um amor a Nossa Senhora. Eu já tive em tantos santuários, eu fui em Fátima, Lourdes, já fui em Medjugorje, já morei na Terra Santa. Falei, cadê essa música de Nossa Senhora? Mas é como eu também funciono muito assim, como você partilhava, né? Dessa forma natural. Realmente tem que ser, a canção tem que brotar, tem que vir daquele momento de espiritualidade, de intimidade. Então, uma hora chega, mas a gente assim. pega o Nando Mendes hoje. Ô Nando, e até fiquei aqui maravilhado com a experiência dessas canções, mas o seu ministério também chegou um pouco na língua hispana, né? Você conta um pouquinho desse alcance e daquilo que você entendeu até aqui do seu ministério, mas o que você vislumbra para o ministério do Nando Mendes? Você acha que você já chegou... Por exemplo, teve um dia que eu encontrei com o Eugênio Jó, eu falei, Eugênio, você não compôs mais e tal? Ele falou, meu filho, já compôs Só por Ti, Jesus. Aí ele foi falando da música que ele compôs. Ele falou, eu entendi que mais que isso eu não vou, então para mim tá bom, né? O que eu canto do que eu compus, para mim chegou, já tá bom. Agora é tocar em frente. Tô dando esse exemplo do Eugênio, mas para saber, Nando, o que você entende do seu ministério e até desse Além Fronteiras que ele já atingiu, né? Que você já esteve. Eu estou, inclusive, agora, por causa dessa experiência no espanhol, estudando inglês. E compus uma música em inglês, um cordeiro. É simples ainda, é um primeiro passo. Mas eu percebi que essa liberdade é muito importante, você dar essa liberdade para Deus e fazer a sua parte de se preparar também, né? Porque ele sim se utiliza quando você se prepara. E o espanhol começou com uma das visitas, né, do Papa para o Brasil e acolhendo os peregrinos em casa, sabe? Minha família é muito acolhedora, assim, e aí ficou uma galera em casa. Ixi, foi pro meu primeiro CD até ainda. A gente está falando de 2013? 2007. Quando o Papa veio no Brasil, você fala de qual Papa? Do Francisco, não? Não, então. Francisco não. Ah, tá. Anterior, né? Foi Bento XVI. Bento XVI. E aí, então, nós recebemos 4 chilenos e um mexicano. Nossa, aí foram 2 encantamentos, né? Porque eles ficaram encantados que nessa época, eu coordenava o grupo de oração da minha paróquia, que é São João Bosco. Era São João Bosco, agora eu estou na São João Batista. Depois de casado, né? Estou em outra região morando. Mas está tudo dentro da realidade da Canção Nova. Porque tudo, cara. É incrível. Dom Bosco, João Batista, o Padre Jonas sempre nos convocava a sermos João Batista, né? Então, assim, incrível. Preparar o caminho do Senhor, né? Mas bem isso. Aí lá na minha paróquia, a antiga paróquia Dom Bosco,
Eu esqueci onde eu estava mesmo, desculpa aí. Você estava no Chilenos, no Mexicano, na sua casa. Aí, eles foram no grupo de oração. Eles foram no grupo de oração e ficaram encantados com o grupo e já me fizeram um convite. Cara, você poderia levar pra gente essa experiência de como é o grupo de oração da Renovação Carismática aqui no Brasil e leva... Cara, imagine isso, anos atrás, novinho. Foi um trabalho muito bacana na época, a gente fez um trabalho bem legal. 15 anos atrás, né? 2007 isso? 2007, isso era 2006, mais ou menos, porque faltou um tempinho, ali eu estava preparando, finalizando o CD. Então, só que a gente não tem muita... aquela coisa, né? Fiz até uma experiência maluca, a gente tá com dificuldade, porque o pessoal ainda não conhece e tal, você topa ir de ônibus. Falei, mas quantas horas dá daqui lá, né, meu? 56 horas, cara. Eu nem imaginava que dava para ir de ônibus, pra ser sincero. Sim, mas eu vou falar que foi uma experiência muito legal, cara, porque atravessar a Cordilheira dos Andes ali demorou muito e tal, mas era novo, tudo novo para mim, então assim, foi uma experiência fantástica, uma experiência de fé. E eu fui para esse lugar e ali a primeira vez me colocaram numa universidade para dar testemunho. Eu não sabia nada de espanhol. E a gente pensa às vezes assim, não, espanhol é fácil, eu consigo. Não é fácil. Não fala. Não é porque eu fui só para o Chile, eu fui em seguida, mas só duas vezes. Só colocar um ion no final, libertação, não é assim que fala, né? Que nem a pessoa fala assim, tem um amigo músico que uma vez, ele viajou com a gente, que ele falou assim, no final, a esposa dele, né, chamada Dinha, ele foi falar para ela assim no final, assim, Tinha, meu amor. Desculpa, Anivaldo, eu estou te expondo aqui, né? Mas que a gente, entre nós, ele falou assim, Dinha, estou com saudade. E não existe a palavra saudade em espanhol, né? Mas enfim, que assim, a gente viveu muita experiência bacana com os músicos, eu super agradeço a eles que me acompanharam todas essas vezes. E aí, criou-se aquela coisa assim, eu não quero voltar aqui sem falar espanhol, não quero. E aí eu comecei a correr atrás, fiz um curso de 6 meses na USP, lá com os professores, e depois comecei a trocar as coisas, o idioma no celular, e assistir filmes em espanhol. E no ano seguinte eles me convidaram para voltar. Eu fui pela tia Lolita, né, por Jaleo lá, no Chile. E, cara, fiquei tão feliz que eu já consegui o começo de me comunicar em espanhol. E algumas coisinhas eles me ajudavam. Então já são, muitos anos de lá para cá. Só para o Peru foram 16 experiências no Peru. Então vários estados, Uruguai, Paraguai e Chile. Então isso me deu foi uma experiência legal. E hoje eu estou estudando inglês e até nasceu essa canção em inglês depois, que a gente vai gravar em breve aí. Mas para dizer que estar aberto. Foi uma experiência legal, eu curti, amo o idioma também. Mas assim, você só traduziu suas músicas para o espanhol? Como é que você fez nesse trabalho? Então, isso foi uma dificuldade no começo. Porque... A gente pensa assim, só traduzir, chega lá e canta e dá certo. Não dá, porque às vezes eu fui lá... Até porque quando você fala outra língua, até seu timbre muda, né? Até a entonação, o timbre de voz, ele muda. Se você fala inglês, espanhol, italiano ou árabe, é interessante isso, né? Da região que a gente fala de acordo com a língua que a gente está falando. Muda, o timbre fica mais agudo, parece, no espanhol, né? Eu tenho duas canções... tem coisa que cabe em outra língua, em português às vezes não cabe, em espanhol também, né? Tem isso aí. Agora, teve canções que deram muito certo lá fora, minhas. Por exemplo? São simples, por exemplo. Jesús, esse nome tem poder. Jesús, esse nome tem poder. Jesús, esse nome tem poder. Esse nome é poderoso. Esse nome tem poder. Parece até que nasceu para ser em espanhol. Parece que nasceu para ser em espanhol, cara. E tem uma outra também que eu canto assim. Lava-me com tu sangre, lava-me com tu sangre, lava-me, lava-me, Senhor. Manifiesta em mim tu voluntad. Puedes realizar maravilhas com tu gran poder. Também foi outra canção e dessas duas foram regravadas por cantores, por uma cantora chilena, Marcela Gael, também bem conhecida no Chile, regravou. Então tenho canções regravadas fora, assim, e que eu vou para o Peru agora em 2024, já tem agenda para lá. Nós vamos para comemorar os 10 anos da comunidade Pantocrator lá, com o Newton Júnior. E assim, cara, tem sido uma experiência fantástica. Que legal que a música faz na nossa vida, onde ela nos leva, né?
Eu nem imaginava. Por exemplo, na América do Sul nunca fui para nada. Não conheço vários, Europa, Terra Santa, Estados Unidos, já fui para lá, para um monte de canto, mas para cá, assim, para América do Sul. Você sabe que às vezes a gente não sabe se a pessoa gostaria também dessa experiência. Eu lembro que eu convidei o Newton para ir e hoje nós vamos comemorar 10 anos lá. Hoje não, ano que vem, Sim, né? sim. Vamos comemorar 10 anos e eu estava procurando cantores para ir, para fazer essa experiência, e o pessoal meio que assim, não, mas eu não sei espanhol, e não deu. E acabou que eu convidei o Newton, que a gente tinha lançado recém pela Canção Nova, eu estava com o CD Passos Firmes e ele um outro projeto, e ali eu encontrei o Newton e falei assim, a gente está na mesma gravadora, eu confio nele, eu vou chamar o Newton também. Ele topou o desafio. Ele não falava nada de espanhol, e se você for ver o trabalho dele hoje, no espanhol também, bem legal. Que legal. Abriram-se muitas portas para ele, especialmente no Peru, onde agora tem a comunidade lá. Uau. Então, assim, ele não falava, e a gente tinha que ajudar ele no primeiro ano, traduzindo as coisas, mas ele foi super dedicado, assim, entrou de cabeça e deu muitos frutos. Que legal. Que maravilha. Quem sabe a gente quem sabe, juntos vamos aí, ver né? se alarga as fronteiras aí. Mas, Nando, a gente está chegando no final do Gente de Fé Especial Músicos. Eu tenho tem que ser rápido, tá? A gente tem que ser... Mas não dá para falar de músico ou de vivência de missão sem falar de uma tretinha, de uma confusão que teve, de uma situação difícil que você já viveu em missão. Então essa eu quero que você conte o mais rápido que você conseguir, para a gente conseguir finalizar com a sua grande mensagem para os músicos ou para quem ama a música católica, para a gente encerrar esse Gente de Fé Músicos, que a gente está abrindo essa temporada, então é muito bom. Mas fala que aquela que você não pode, cara, Thiago, essa daqui... Você me pegou de surpresa, você me falou sem minha assessora de imprensa, que é minha esposa, que ela que vai assim, amor, calma. Não te expõe tanto, mas é bom que ela não está aqui, porque agora não vai te segurar. Mas teve uma que eu falei até para um pessoal do meu trabalho nessa semana, que foi em um país que a gente foi diferente, tá? Para não falar qual país. Chegou lá, de repente, a primeira vez, o padre levou a gente, foi lá, tinha um lugarzinho pra gente ficar, tava tudo tranquilo, aí o lugar mais frio também e tal. E aí, de repente, a segunda vez que a gente foi, eu fui convidando os músicos para ir, não, aí foi um músico diferente. Eu falei, não, cara, nós vivemos isso. Só que dessa vez, o padre não estava. E aí deixou um menino para cuidar da gente lá, né? O menino também era músico e tal, mas eu acho que ele não tinha um traquejo, assim, não tinha um jeito com eventos e tal, né? Cara, a gente teve uma dificuldade. A gente estava em um lugar frio, um lugar que a gente não sabia se a gente podia sair, se era perigoso ou não. E aí eu lembro que eu fiquei assim, com os músicos, eu responsável pelos músicos, fazia, ai Jesus, o que eu faço agora? E aí nesse dia também, parece que acabou a energia no lugar e não tinha coisa pra gente tomar banho, foi uma dificuldade, cara. Foi assim, foram coisas simples, mas que eu falo assim, é isso que é missão. Tem uma hora que você passa por uma situação assim, mais constrangedora e não tinha quem a gente recorrer. Então, assim, foi uma situação mais difícil, assim, da gente ter que, assim, então vamos esquentar a água ali para cada um ir lá e tomar o seu banho, né? Porque senão não dá. Eu sei que é mais, por isso que eu falei assim, é muito difícil falar situações assim, né? Mas a gente às vezes passa e a gente entendeu, foi uma cultura diferente, um jeito diferente. Talvez a pessoa não estava acostumada com aquilo do evento, mas que eu tive que pegar aquela oportunidade, tipo assim, e falar um pouco para os meus músicos. Cara, isso que a gente também tem que estar aberto a viver. E dar graças a Deus por isso, entendeu? Viver a fé dessa forma. Mas é por isso, porque eu quis contar alguma situação delicada, assim, porque isso é gente de fé, isso é uma caminhada de fé. Ela só é provada quando a gente realmente tem alguma situação que nos exija. Então, os músicos, né, quem serve a Deus, ele vai ser provado também como músico em meio a essa caminhada. Só finalizando, sabe por que eu contei isso? Porque eu lembrei que no trabalho eu falei de alguma coisa de viagem fora, a primeira coisa que fala assim, nossa, que chique. Aí vem que chique, que nossa, sério, tal, Você foi para tal país, que chique. Então, tem mas tem, né, o ônus e o bônus, e a gente tem que tomar, assim, tá sempre, não olhar só a parte da frente, mas o backstage lá, o palco e tal, enfim. Os bastidores também. Exigentes, né? São exigentes. Porque às vezes se imagina, né? Nossa, ser músico católico é só glamour, é a beleza do palco, é as canções que ficam muito conhecidas, mas tem muita vida por trás daquilo que a gente... Você sabe que eu poderia falar muitas outras coisas, né? Sim. A gente nem sabe, mas eu teria muitas outras coisas de estrada, de medos que a gente passa. Às vezes a pessoa fala assim, você vai porque às vezes aquele voo é mais econômico, aí você chega no horário que é complicado, aí você... muita coisa a gente passa na missão. Então, foram muitos anos assim, fui fazer as contas, já deu mais de 22 anos já nessa vida missionária ali,
de vários estados, lugares que você demora 5 horas para chegar depois do voo ainda. Já andei de monomotor várias vezes, para Manaus, por exemplo, algumas cidades lá. Fui para uma cidade chamada Envira, que foi uma experiência muito legal, foi muito bom lá. Muita aventura. E passei super mal lá também. Depois no avião, não vi a hora de chegar. Porque assim, às vezes você come alguma coisa que não caiu muito bem. Às vezes a gente também, eu não estava muito preparado, assim, eu sou muito de fazer experiência, sabe? Aí agora você começa a ficar assim, opa, vou mais devagar aqui, porque cuidado com a missão mesmo, para não sair comendo tudo, e enfim. A gente vai procurando amadurecer aos poucos, né? Nando, satisfação recebê-lo aqui Alegria, viu, no Gente de Fé. E para encerrar esse momento, aqui no nosso especial Músicos, a sua mensagem para quem está nos acompanhando, seja de fé, seja de música. Agora é o seu momento, você tem 1 minuto. O que você quer, se você quiser cantar um refrão, se você quiser cantar uma estrofe, se você quiser deixar uma mensagem, o Gente de Fé, especial Músicos com Nando Mendes, encerra assim, com ele. Então eu vou cantar um pedacinho de uma das canções Em Ti Confiarei. Meu refúgio e fortaleza, Senhor, em Ti confiarei. Tua fidelidade é o meu escudo, ó Deus. Estou em Tuas mãos. Estamos nas mãos do Senhor. Essa é uma canção do Salmo 90 que fala, né? Que a gente está sempre na presença de Deus. Ou seja, Ele nunca se afasta de nós. A gente pode estar distante, pode cair 1000 do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. É essa fé que nós depositamos no nosso Deus, que Ele possa te abençoar sempre mais. Obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui contigo nesse programa Gente de Fé. Alegria. Gente de Fé aqui na TV Canção Nova, é a temporada especial Músicos. Muito bem-vindo a participar com a gente. Tem mais programa para você. Fica ligadinho aqui na TV Canção Nova.